Então vamos lá. Enunciado. Em que pesem as divergências no interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que o ou a... Vejam, havia algumas divergências dentro da igreja, alguns apoiaram, alguns foram contra, foram oposição ao golpe militar, mas assim, nós temos uma galera da igreja oficial, que apoiou o golpe e parte da ditadura, apoio ao golpe, em grande parte do período militar, do período militar. Dentro disso tinha uma galera, uma ala da igreja que era oposição, era uma ala da igreja que era oposição, tá? Essa ala da igreja que era oposição era a galera que fazia parte de um grupo da igreja chamada Teologia da Libertação, que era um grupo da igreja muito mais ligada às ideias até de esquerda, né? A Teologia da Libertação. Aqui vai aparecer pessoas como Frei Beto, não sei se você já ouviu falar, Frei Beto, Frei Tito, que foram grandes oponentes da ditadura, tá? Tem um filme que vale a pena você assistir, se você quiser, inclusive, né? É bom distrair e estudar ao mesmo tempo. Olha que legal, você distrai e estuda ao mesmo tempo. Tem um filme que vai retratar muito essa participação da igreja, da teologia da libertação em oposição à ditadura. Esse filme chama Batismo de Sangue. Assista esse filme, Batismo de Sangue. Não sei se vocês assistiram. Quem já assistiu, comenta aqui o que você achou desse filme. Filmaço! Filmaço. Batismo de Sangue é um filmaço, tá? Bom, então vamos ler aqui. Vamos ler a questão. Olha lá. No período anterior ao golpe militar de 64, os documentos episcopais, os documentos da igreja, indicavam para os bispos que o desenvolvimento econômico e claramente o desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema da miséria rural e, consequentemente, suprimiria a possibilidade de proselitismo e da expansão comunista entre os camponeses. Proselitismo é aquela narrativa, né, retórica que os comunistas falariam, né, para os camponeses, que o capitalismo gera desigualdade. Não é isso? Então, assim, o que o texto está falando? Então, vamos só acabar aqui o texto. Foi nesse sentido que o golpe de Estado de 31 de março de 64 foi acolhido pela igreja. Beleza. Então, o que a igreja está falando aqui? Ó? A igreja está dizendo o seguinte, que o capitalismo, o desenvolvimento capitalista, tá? O desenvolvimento capitalista, quando ele distribui a riqueza, ele pode ajudar no combate ao comunismo. Por quê? Porque quando o capitalismo se desenvolve dentro de uma lógica que nós vamos desenvolver riqueza, e essa riqueza vai ser distribuída, essa riqueza distribuída, e aí vamos chegar aqui a riqueza distribuída para quem? Para os camponeses. Se ela fosse distribuída, os camponeses não iam pensar em fazer revolução do proletariado, do operariado, revolução dos trabalhadores. Para quê? Se eles, camponeses, também participam da riqueza material, por que eles vão defender o socialismo? Né? Então a igreja entendia o seguinte, se o capitalismo gerar distribuição de riqueza, a gente vai lutar contra o comunismo, facilmente. Por quê? Porque o comunismo ele consegue angariar força e consegue adeptos no discurso da desigualdade. Que você é miserável, que o capitalismo te gerou a pobreza, que o capitalismo levou a você a pobreza, que levou a você a ser a pessoa marginalizada que é, miserável que é. E se a gente tiver um capitalismo que distribua essa riqueza e que não gere pobreza, que não gere miséria, que eu acho até meio idealizada essa parada, mas esse discurso de um capitalismo que distribui riqueza,
ele seria eficiente na luta contra o comunismo. Perfeito. Então, que pesa as divergências no interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que o quê? A luta de classe é estimulada pelo livre mercado. Não. A luta de classe, quem fala isso, na verdade... Ô, minha amigueira! Trouxe minha água aqui, gente, olha. Aê, trem. Vamos irrigar o cérebro. Trouxe natural para não estragar. Não estragar o negócio. É isso mesmo. A voz não pode ficar tomando gelado, não. Obrigado, meu amigo. Então aqui, ó. Irriga o cérebro aí, ó. Nu. Vontade que eu tava. Bom. Então, olha aí. A luta de classe é estimulada pelo livre mercado? Não. A luta de classe é estimulada pela contradição dos meios de produção, né? Tem alguns que são donos dos meios de produção, os outros que não são, que vendem a força de trabalho para aqueles que são donos dos meios de produção. Então, não. Poder oligárquico é limitado pela ação do exército. Nada a ver, não nada disso. Doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior? Não. A doutrina cristã, ela não é beneficiada pelo atraso do interior. Na verdade, o que o cristianismo está falando aqui, o documento da igreja, está dizendo o seguinte, olha, a gente precisa, na verdade, desenvolver o interior. Desenvolver o campo. A riqueza tem que chegar lá para o camponês. Porque se a riqueza chegar lá no camponês, ser distribuída lá para o camponês, ele não vai ficar pensando em fazer revolução socialista, né? Então, você está errado. Espaço político é dominado pelo interesse empresarial? Não. Também não está falando sobre discussão sobre isso. A manipulação ideológica é favorecida pela privação material. É isso que a igreja está acusando. Então, o que a igreja está acusando? Essa questão é difícil, tá? É global. Por quê? Você precisa entender muito bem o que a letra E está falando. Ó. O que a igreja está dizendo? O que é a privação material? Privação de riqueza. Então, quando o camponês não tem riqueza, ele vai ser manipulado ideologicamente facilmente. Por quê? Porque a ideologia, por exemplo, o socialismo vai dizer para o camponês, fala assim, olha, você é pobre por causa do capitalismo. Essa privação material, que é a pobreza, a miséria, é fruto do capitalismo. Então a igreja está dizendo o seguinte, olha, o camponês ele é manipulado ideologicamente facilmente, né, facilmente por causa da privação que ele tem da riqueza. E aí como que a igreja quer corrigir isso? A igreja quer dizer o seguinte, olha, se esse camponês tiver parte da riqueza, por isso que ele está falando, se o capitalismo distribuir a riqueza, essa manipulação ideológica não vai existir. Porque não vai ter pobre, não vai ter miserável. E se não tiver pobre nem miserável, por que ele vai lutar a favor do socialismo, do comunismo? Por que ele vai lutar contra o capitalismo? Entende essa questão? Questão linda, 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 linda. Questão realmente muito difícil, porque você precisa interpretar muito bem a questão, e é uma questão meio global de pensamento, de ideias. Então, é uma questão legal, uma questão muito legal, tá?